Olá, meu nome é Priscila, eu sou residente do 5º ano terapia intensiva da FEMIG e hoje eu vou apresentar um clube de revista dentro do estágio de neonatologia. E o tema desse clube de revista é esse artigo que avaliou o desenvolvimento de NEC, enterocolite necrotizante, em recém-nascidos termo, que apresentam alguma cardiopatia congênita, sendo ela dependente de canal. O objetivo principal é avaliar os fatores de risco. Mas então, o que é importante a gente falar antes de partir para a análise do artigo? A NEC é uma necrose que inicia em geral na mucosa intestinal e ela pode acometer toda a parede gastrointestinal e assim levar a complicações como a perfuração, o pneumoperitônio e com isso aumentar muito a mortalidade dos nossos bebês. NEC é muito mais comum em prematuros, principalmente prematuros extremos, mas em até 10% dos casos, aproximadamente, dependendo da referência, pode acontecer em recém-nascidos termo, e quando isso acontece nesses pacientes, isso é muito associado a cardiopatias. A fisiopatologia da NEC no prematuro, em geral, é por um aumento de inflamação no intestino e por uma imaturidade mesmo da mucosa. Já no recém-nascido termo, que não tem essa inflamação tão importante, não tem uma imaturidade intestinal, isso geralmente vai acontecer por uma hipóxia e uma isquemia decorrente dessa cardiopatia. Mas nós temos poucos dados sobre as características clínicas, principalmente os fatores de risco para a NEC nesses pacientes com cardiopatia congênita, então o principal objetivo desse artigo é avaliar as características clínicas, os fatores de risco para a NEC em recém-nascidos termo com cardiopatia congênita dependente de canal. E sempre usando prostaglandina, tratados com prostaglandina. O estudo é retrospectivo, unicêntrico, que foi realizado em Seul, na Coreia do Sul. Os dados foram coletados em um período de 20 anos, entre abril de 2000 e maio de 2020. Apesar disso, vocês vão ver que o N não é muito importante, então foi difícil de avaliar o desfecho. Foram incluídos recém-nascidos termo, que foi considerado 37 semanas ou mais, que apresentavam alguma cardiopatia dependente de canal e que estavam em uso de Prostin até 7 dias do nascimento. As categorias, eles dividiram as categorias de cardiopatia em 3, que é circulação pulmonar dependente do canal, como exemplo, a tetralogia de Fallot e uma atresia pulmonar, sendo essa atresia pulmonar que poderia ser com o septo íntegro ou não. A circulação sistêmica dependente de canal, como exemplo, a gente cita a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, a coarctação de aorta e interrupção de arco aórtico. E o ducto dependente, mas sem mistura de sangue de forma adequada. O principal é a transposição de grandes artérias. Ele estadiou a NEC nos critérios de Bell modificado e incluiu pacientes a partir de 2A. Então, ele avaliou os critérios dessa maneira, critérios sistêmicos, clínicos, intestinais, radiológicos, e eu vou falar quantos pacientes apresentaram cada um desses graus de NEC. O que ele achou? Ele achou que... Então, primeiro eu queria mostrar essa tabela, que o grupo de pacientes que apresentaram NEC e os que não apresentaram é muito diferente. Só teve 10 casos em 335, então foi 3% só. O que vai dificultar um pouco a análise, mas ele conseguiu perceber que os pacientes com menos de 2,5 kg apresentavam uma porcentagem muito maior. É isso que eu destaquei aí como um aumento, como um fator de risco. Nessa
Depois eu vou mostrar direitinho os outros resultados. Eu queria mais chamar a atenção na diferença, porque o número de pacientes com NEC foi muito pequeno. Então, os pacientes todos que tiveram NEC são esses aí. Foram 10 pacientes. Então, um paciente teve NEC tipo 2A, 5 pacientes 2B, 2 pacientes 3A e 2 pacientes 3B, que esses 2 pacientes precisaram de cirurgia. Os outros todos foi tratamento clínico. E ele encontrou também uma relação com... Aqui dá pra mexer, tá? Uma relação com o uso de nutrição parenteral e um aumento dos casos. Eu vou complementar esse raciocínio daqui a pouco. Então, os fatores de risco que ele considerou relevantes com significado estatístico foram pacientes, como eu já falei antes, menores de 2,5 kg, que teve um aumento de a proporção maior de casos, pacientes com idade gestacional menor que 38 semanas, né, que foi aqui 37 a 37,6, e o uso de nutrição parenteral, total ou suplementar. Mas ele não avaliou de forma dividida o tipo de nutrição enteral, se era plena ou não, qual a fórmula, se era leite materno ou não. Então, foi difícil de determinar exatamente se isso aumenta o risco. E a mortalidade que ele encontrou foi próxima da literatura. Os pacientes que não apresentaram NEC 8%, 8,3%, e os pacientes com NEC 40%. Então, aumentou muito, né, a taxa de mortalidade, como já encontrado nos estudos prévios. Então, como eu já falei, a frequência foi só de 3%, que 10 pacientes em 335, e isso é próximo da literatura nos cardiopatas termo, que foi de 2,7 a 2,9 a 3,7, mas a faixa de incidência em pacientes com cardiopatia canal dependente ela é mais variada, que é esse 0,3 a 5. Então, realmente precisa de mais estudo para definir melhor os fatores de risco e o que a gente tem que acompanhar de perto nesses pacientes. Então, os fatores de risco que ele considerou relevantes, que ele encontrou, foi, como eu falei, o peso menor que 2,5, a idade gestacional menor que 38 semanas, e ele questiona se essa idade gestacional relativamente menor, né, apesar de não ser um pré-termo, se poderia ter algum fator semelhante ao que acontece nos prematuros extremos, né, de alguma inflamação. O uso de nutrição parenteral, ventilação mecânica, nesses 2 pontos, ele chama atenção que pode ser muito mais pela gravidade do paciente em si do que diretamente por esse fator de risco. Então, porque ele não fez a análise multivariada em relação à gravidade, e aí não conseguiu avaliar isso bem. E as cardiopatias univentriculares foram fatores de risco. Então, acontece, como eu falei anteriormente, a hipóxia e o baixo débito vão gerar uma insuficiência circulatória mesentérica, pode ser tanto pela baixa saturação sistêmica ou pelo débito baixo mesmo, e assim eu levo uma lesão isquêmica ali e um início precoce de NEC nos recém-nascidos termo. Essa vai ser a fisiopatologia nesses pacientes. E o estudo mostrou que há uma relevância maior na prevalência em cardiopatia congênita com circulação pulmonar dependente de canal, então pode ser que a prevalência, o mecanismo principal seja a hipóxia e não tanto o baixo débito. Talvez também porque no baixo débito a gente consegue controlar de outras formas, com aminas, né? Não sei.
A nutrição enteral, acho interessante a gente destacar também que há muito esse conceito de que muitas vezes o paciente que não tá, que tem uma cardiopatia dependente de canal, a gente demora às vezes para começar a dieta por medo dele fazer uma NEC, mas tem que lembrar que às vezes uma nutrição baixo aporte, com a dieta, com a escolha adequada da dieta, às vezes uma de fácil absorção, vai auxiliar no sistema imunológico, vai evitar a infecção relacionada a catéter por prolongada parenteral e pode não realmente aumentar, né, que igual esse estudo mostrou. E ele destaca que um estudo prévio mostrou um aumento de NEC com dieta enteral, mas esse estudo não tinha significado estatístico, né, essa análise. Às vezes, então, a gente tem que pensar mais no paciente que está instável hemodinamicamente, precisa muito de amina. Nesse paciente, pode ser realmente que eu não deva iniciar a dieta enteral, mas talvez naquele paciente, mesmo com uma cardiopatia dependente de canal, mas se ele estiver estável, posso considerar iniciar a dieta, dependendo de cada paciente. Então, o estudo mostrou uma maior incidência na nutrição parenteral, mas como eu falei, não sei se foi por causa da maior gravidade. E a mortalidade é muito alta, né, 40%, isso foi próximo do que os outros estudos viram, os estudos prévios encontraram, em torno de 20 a 40, 24, 47, e lembrar que às vezes, na verdade, muitas vezes a NEC vai levar a um atraso na intervenção da cardiopatia e aumentar a morbidade também. As limitações que o próprio estudo cita, que é um estudo unicêntrico e com um número limitado de pacientes, e houve um baixo número de eventos. Como foram muitas cardiopatias, não foi possível analisar exatamente uma análise multivariada e definir qual que é o risco de cada uma, então isso foi uma limitação. É um estudo retrospectivo e ele coloca a possibilidade de ter perda de alguns pacientes. Então, lembrar sempre, fica de lição que a gente tem que lembrar que a NEC uma patologia grave que pode causar um atraso significativo na intervenção oportuna da cardiopatia e pode aumentar muito o risco, né? Como aumenta. E prevenir NEC é tentar manter a perfusão intestinal suficiente, monitorizar e, aos primeiros sinais, tomar as condutas cabíveis. E controlar sempre o hemodinâmico, manter esse paciente o mais estável hemodinâmico possível para conseguir evitar a NEC. E a detecção precoce, a intervenção é crucial para o desfecho.